is not a place to come and go as we please. It's a house we enter in, then commit to never leave. So lock the door. A reprodução assistida consiste de diversas técnicas que buscam viabilizar a concepção e a geração de novos seres humanos. Essas técnicas estão associadas com as dificuldades ou impossibilidades de gestação de algumas mulheres ou de infertilidade dos homens. Atualmente, as técnicas de reprodução assistida dividem-se em duas grandes categorias: as de reprodução interna e as de reprodução externa ao corpo da mulher. As técnicas de fecundação que ocorrem no interior do corpo da mulher são conhecidas como inseminações artificiais. Essas inseminações podem ser classificadas como homólogas nos casos em que os gametos utilizados são do próprio casal, ou heterólogas nos casos em que um dos gametas ou ambos são obtidos através de doadores anônimos. Já as técnicas nas quais a fecundação ocorre externamente ao corpo da mulher são conhecidas como fertilização in vitro. Nelas, a fecundação ocorre externamente ao útero, na qual o embrião resultante desse processo é implantado no corpo feminino. Nas técnicas de fecundação in vitro, podem ser gerados diversos embriões, sendo que apenas alguns deles são inseridos no útero materno. O ordenamento jurídico brasileiro não trata diretamente das técnicas de reprodução assistida, remetendo-nos diretamente às resoluções do Conselho Federal de Medicina. A primeira dessas resoluções foi editada no ano de 1992. Contudo, com os avanços das técnicas de reprodução assistida e das relações sociais, uma nova resolução foi editada no ano de 2013. Essa resolução, de número 2013, traz como principais diretrizes o limite de idade para o paciente, 50 anos, o limite de idade para o doador, 35 anos para a mulher, 50 anos para o homem, a permissão do uso de técnicas de reprodução assistida nos casos de relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras. Tratando-se especificamente do útero de substituição, a resolução orienta: somente é permitido este recurso quando existe um problema médico que impeça ou contraindique a gestação da doadora genética. As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de doadora genética ou de seu parceiro, um parentesco até o 4º grau, estando os demais casos sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina. A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. A prática da barriga de aluguel, sem a devida autorização, é considerada uma prática ilegal no Brasil, e a praticante estará cometendo um crime. O Código Penal prevê pena de até 6 anos de reclusão para quem declarar parto alheio como próprio ou registrar o filho alheio como próprio. Apesar da estrita proibição, é comum encontrarmos ofertas de barrigas de aluguel na internet, submetendo-se aos mais variados valores. Como nesse caso, uma garota de apenas 18 anos cobra R$190 mil para alugar o seu útero e justifica: o valor será utilizado para pagar o curso de medicina. Direitos de personalidade. Segundo Francisco Amaral, direitos de personalidade são direitos subjetivos que têm por objetivo os bens e valores essenciais da pessoa no seu aspecto físico e intelectual. Os direitos de personalidade tocante às técnicas de reprodução assistida e útero de substituição são direitos do uso do próprio corpo e direitos do embrião. Em relação ao uso do próprio corpo, inclui-se a doação de esperma e óvulo para fecundação in vitro ou in vivo, e também a permissão do uso do próprio corpo para o útero de substituição. Através da Resolução 2013 de 2013 do Conselho Federal de Medicina, ficou estabelecidas as condições necessárias para que se permita as práticas do uso do útero de substituição. Tal resolução, ela veda a utilização para finalidades lucrativas. Contudo, essa vedação, ela fere um direito de personalidade, o direito do uso do próprio corpo, na qual o indivíduo ele tem autonomia para decidir quais práticas ele poderá efetuar no próprio corpo.
problema centra-se nos embriões resultantes de técnicas de fertilização in vitro que não foram utilizados e foram posteriormente congelados. Procure-se identificar qual é a proteção jurídica dos mesmos. Um dos maiores problemas é a inadequação dos embriões às categorias tradicionalmente estabelecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo elas pessoas naturais, os nascituros e as prólises eventuais. De forma evidente, o embrião não se identifica com nenhuma classificação anterior. Com o intuito de iniciar o reconhecimento dessa nova realidade, foi promulgada a Lei 11.105, conhecida como Lei da Biossegurança, que em seu artigo 5º dispõe: é permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: sejam embriões inviáveis ou sejam embriões congelados há 3 anos ou mais na data de publicação dessa lei, ou que já congelados na data de publicação dessa lei, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data de congelamento. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. É vedada a comercialização do material biológico a que se refere esse artigo e sua prática implica o crime tipificado no artigo 5º da Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. A filiação é um dos problemas da técnica de reprodução assistida. Para regulamentar a filiação nos casos em que não há barriga de aluguel, o Código Civil traz o artigo 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo falecido marido, havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes da concepção artificial homóloga, havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Não há norma que regule os casos de barriga de aluguel, e nem mesmo a doutrina entrou em consenso sobre isso. Dessa forma, as questões vêm sendo tratadas buscando sempre a melhor solução para a criança. Casos de técnicas de reprodução assistida e barriga de aluguel não são geralmente divulgados, visto que a maioria deles corre em segredo de justiça. Os casos mais incomuns encontrados em jurisprudência são: um casal homoafetivo entrou com um pedido requerendo o reconhecimento de filiação na primeira vara de família e registro civil da comarca de Recife. Foi determinado o registro de nascimento da criança pelo juiz e ao casal o reconhecimento da filiação. Um outro caso encontrado foi o de Edna Milanese. Com 40 anos, iniciou o tratamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e após 4 anos, ela foi excluída da preparação. Entrou com o pedido de indenização moral, o qual foi provido pelo excelentíssimo juiz, alegando que o hospital deveria ter informado anteriormente da impossibilidade de gravidez, considerando que o tratamento demoraria alguns anos. Eu e a Tânia estamos juntos há 9 anos e a partir do primeiro ano que nós ficamos juntos, pensamos em ter filho. Tinha uma expectativa de engravidar normalmente, né? Aí a gente não conseguiu e fez a opção por fazer fertilização. Mas nenhuma deu certo. Aí minha esposa entrou na internet e viu que haveria essa possibilidade de barriga de aluguel. Como funcionaria esse sistema de barriga de aluguel? Em relação à distância, em relação à documentação, quanto tempo demoraria para sair essa documentação, para trazer a criança de volta? E essa mãe de aluguel, quem seria, como seria tratada essa mãe de aluguel? A gente não queria que uma pessoa sofresse para realizar uma vontade nossa. Na verdade, não tem nada a se envergonhar de contar essa história, pelo contrário, a dificuldade que elas tiveram para nascer, toda a luta que elas tiveram para nascer, eu acho que é um orgulho para elas, vai ser um orgulho para elas. Que a gente sonhou, né, em tê-las e o que a gente fez para conseguir.